Hai minasan, konnichiwa, o genki desu ka? William desu, Nihon ga Doruei Yokoso. No vídeo de hoje nós veremos a respeito dos verbos transitivos e intransitivos no japonês. Então já deixa aí o seu like para ajudar o canal, o seu like ajuda muito. E caso ainda não seja inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para você ser notificado sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos novos aqui no canal toda segunda e sexta-feira, às 9 da manhã. Já, hajimemashou! Os verbos transitivos e intransitivos se referem ao complemento do verbo. Os verbos transitivos são aqueles verbos que necessitam de um complemento, pois eles não possuem um sentido completo em si mesmo, e os verbos intransitivos são os verbos que não precisam de complemento, pois eles já passam um sentido completo em si mesmo. Vejamos então um exemplo no português. Temos aqui a frase eu comi o bolo. O verbo comer é um verbo transitivo, pois ele necessita de um complemento, de um objeto. Se eu simplesmente chegasse e falasse eu comi, automaticamente você me perguntaria comeu o quê? Este o que é o complemento do verbo, é o objeto, pois quem come, come algo. Então o verbo comer é um verbo transitivo. Agora na frase o bebê nasceu, o verbo nascer é intransitivo, pois o verbo já está completo. Eu não preciso de nenhum complemento para este verbo. O bebê nasceu. Informações como onde ele nasceu, quando ele nasceu, como ele nasceu, não são complementos do verbo, são informações adicionais que podem ou não estar na frase. Essas informações não fazem diferença. Então, o verbo nascer é um verbo intransitivo, por não precisar de um complemento. Com o japonês ocorre a mesma coisa. Então, temos aqui a frase Watashi wa pasokon o koashimashita. Watashi wa pasokon o koashimashita, que significa eu quebrei o computador. O verbo koashimashita é a forma passado polida do verbo koasu, significa quebrar, que aqui é um verbo transitivo, necessita de um complemento. Quem quebra, quebra algo, ou seja, precisa de um objeto. O objeto aqui é o passokon, que significa computador. E temos aqui a partícula do objeto direto, o. Então, os verbos transitivos exigem essa partícula, este o, pois o verbo precisa de um objeto, precisa de um complemento. Então, sempre que você encontrar essa partícula o, já saiba que você encontrará um verbo transitivo. Agora temos aqui um outro exemplo com um verbo que significa a mesma coisa, porém agora é um verbo intransitivo. Então temos aqui pasokon ga koaremashita, que significa o computador quebrou. Koaremashita é a forma passada polido do verbo koareru, que significa quebrar. Mas aqui este quebrar é intransitivo. Simplesmente o computador quebrou. Não estamos dizendo que o computador quebrou alguma coisa. Estamos dizendo simplesmente que o computador quebrou, ele parou de funcionar, que ele está quebrado. Então aqui nós não temos a partícula o, temos a partícula ga. Geralmente quando você encontrar a partícula H acompanhada de um verbo, este verbo geralmente será um verbo transitivo. Vejamos então aqui alguns exemplos de verbos transitivos e intransitivos no japonês. Então temos aqui o exemplo de um verbo transitivo, que é o verbo kesu. Eu já coloquei aqui a partícula, então coloquei aqui o kesu para você ter em mente que este verbo é um verbo transitivo. O mesmo eu fiz com os verbos intransitivos, coloquei a partícula H só para guiar vocês, para vocês terem em mente com o que você encontrará esses verbos. Então o verbo kesu é um verbo transitivo e significa desligar, apagar, como por exemplo, apagar a luz. Então você sempre encontrará um o kesu, pois você sempre apaga alguma coisa. Então, alguma coisa o kesu é apagar ou desligar alguma coisa. E o verbo intransitivo é o verbo
quero. Então tá aqui, ó, ga quero, que é quando alguma coisa se apagou e não que você apagou ou desligou uma coisa. Então, por exemplo, a luz desligou, né? A luz se desligou sozinha, a luz apagou. Então, luz ga quero, o verbo é intransitivo. Temos também o verbo contrário, que é o verbo tsukeru ou tsukeru, né? Se você utilizar com a partícula, que significa acender, ligar. É um verbo transitivo. Então você acende, você liga a luz. E o verbo intransitivo é o tsuku, ga tsuku, quando alguma coisa apaga ou desliga, quando alguma coisa acende ou liga sozinha. Então a luz acendeu, você utiliza o tsuku. Temos aqui também o outro verbo transitivo, que é o verbo akeru, que significa abrir. Quando você abre alguma coisa, né? Abrir a porta, por exemplo, você colocaria porta o akeru. E o verbo intransitivo é o verbo aku, que é quando alguma coisa abre sozinha. Então, por exemplo, porta ga aku, a porta abriu, a porta se abriu. Transitivo. Temos o verbo shimeru, que significa fechar, é o verbo transitivo. Porta o shimeru, eu fecho a porta. E o fechar como verbo intransitivo é shimaru, né? Alguma coisa ga shimaru, alguma coisa fechou, quando fechou sozinha, né? Quando não é alguém que fecha. Temos o verbo ageru, que é o verbo levantar, erguer, é o verbo transitivo, quando você ergue alguma coisa. E o verbo intransitivo é o verbo agaru, né? Então você utiliza o ga agaru, que é quando alguma coisa se ergue, alguma coisa levanta sozinha. Temos o verbo sageru, que significa abaixar, descer, né? É o contrário, é quando você abaixa alguma coisa, quando você leva alguma coisa para baixo. E o verbo intransitivo é o sagaru, que é quando alguma coisa desce sozinha. Então, esses são alguns exemplos de verbos transitivos e intransitivos no japonês. Há muito mais, mas esse é só para você ter uma ideia, né, sobre o que são os verbos transitivos e intransitivos. Então, os verbos transitivos sempre precisarão de um complemento e os verbos intransitivos são verbos completos em si mesmo. Por hoje é só. Se ficou alguma dúvida, vocês deixem aí nos comentários que eu gravo um outro vídeo tentando explicar. Deixem aí também a opinião de vocês, pois ela é muito importante e eu quero saber o que vocês têm achado dos vídeos. Siga o Nihongadora nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Eu estou com conteúdo exclusivo lá nessas redes sociais, né? Tanto no Facebook quanto no Instagram. De segunda a sexta eu posto uma palavra nova para o vocabulário de vocês e uma frase para vocês aprenderem essa palavra em contexto. Então deem uma conferida lá nas redes sociais e nos vemos no próximo vídeo. Matane!